Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Filipe Stort, seja muito bem-vindo ao meu escritório para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje você fica por aí, porque a lição de hoje está fogo puro. E na lição de hoje, do dia 7 de novembro de 2011, a lição de número 6, estudaremos Paulo no poder do Espírito. Lição essa editada pela CPAD e comentada pelo pastor Elianai Cabral, nós temos em nossa mão. Mas antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, se não é inscrito, ative as notificações, comentem aquilo que você está achando, deixe aí o seu gostei e compartilhe para outras pessoas para que elas conheçam também o canal e possam ser edificadas. Todo esse engajamento é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante e recomende para mais outras pessoas. Sendo assim, vamos então à nossa lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. Veremos na aula de hoje como o ministério de Paulo foi totalmente dependente do Espírito Santo. Analisaremos como o Espírito Santo trabalhou operando milagres, conversões, dando direcionamento a Paulo. Tudo isso nós veremos. É claro que a nossa visão, o nosso entendimento de poder é muito vago e é muito marcado pela nossa cultura sensacionalista de um movimento neopentecostal que é emergente em nosso meio, adentrando até mesmo nas igrejas tradicionais pentecostais, como é o caso das Assembleias de Deus no Brasil. Movimentos esses puros, movimentos estranhos à nossa fé, estranhos à palavra de Deus. No entanto, não foi assim com Paulo. O que nós veremos hoje, como sempre, a nossa lição dividida em 3 tópicos, nós veremos no primeiro tópico como Paulo pregava Cristo no poder do Espírito Santo, como foi a sua trajetória, a sua jornada ministerial, o caminho da pregação de Paulo e como ele sempre pregava com essa dependência realmente do poder do Espírito Santo. No segundo tópico, analisaremos o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito, como Paulo ensinou aqueles irmãos que estão aqui inseridos em Atos 19, de 1 a 7, que é a nossa leitura bíblica em classe, como Paulo instruiu a eles acerca do Espírito Santo, que eles não conheciam algo sobre o batismo do Espírito Santo, falaremos sobre isso, trataremos aqui de Apolo, um grande pregador do Evangelho também. Por fim, veremos as fontes de conhecimento de Paulo acerca do Espírito Santo, o Antigo Testamento, a experiência pentecostal e aquilo que Paulo deixou como legado para a igreja a respeito do Espírito Santo. Então, fique conosco até o fim, nós vamos já para o primeiro tópico da nossa lição. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Em primeiro lugar, destaca-se aqui Paulo movido pelo poder do Espírito. Quando Paulo se converte a Jesus, como nós já aprendemos já no primeiro vídeo desta série, né, vai ficar aí no card para você poder assistir, se não assistiu, Paulo, após converter-se, ele vai para o deserto da Arábia. Você encontra essa informação, Gálatas capítulo 1, versículo 18. Quando Paulo volta do deserto, do aprendizado que ele passou ali no deserto, ele já começa a pregar em Jerusalém aos seus irmãos judeus. Nós encontramos esse relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 19 e 20. Vemos também ali em Atos capítulo 9, versículo 29, como Paulo já estava pregando a Jesus com ousadia, não temendo a morte, não temendo os desafios. Vemos também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, que a missão de Paulo era pregar Jesus e este crucificado. Tema da aula passada, também deixo um card aí para você poder acessar se você não viu. Paulo não pregava a Cristo com sabedoria humana. Paulo pregava a Cristo com demonstração de poder do Espírito Santo. Tudo que Paulo falava, o Espírito estava ali com ele, guiando, dando direcionamento a Paulo. E o poder do Espírito Santo lhe conferia força para enfrentar a morte sem mesmo negar a Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Você anota a referência e acompanha aí na Bíblia que você tem em casa. Diante deste relatório sobre Paulo,
a gente fica a se perguntar: onde nós estaríamos se não fosse o poder do Espírito Santo em nossas vidas? Será que estaríamos no mesmo lugar onde estamos? Será que frequentaríamos a mesma igreja? Será que estaríamos no mesmo trabalho? O que nós estaríamos fazendo? Todo crente, daí surge uma segunda pergunta, todo crente, então ele é movido pelo Espírito Santo? Eu diria que sim, todo crente é movido pelo Espírito Santo. É claro que há momentos em que a nossa carnalidade se aflora e nós andamos por caminhos que não convêm, que não é bom, que são errados, mas todo crente sim, ele deve ser, ele é movido pelo Espírito Santo de alguma maneira. Aliás, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe uma finalidade na nossa existência, existe um porquê. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, Jesus deu-nos uma missão e ele fará aquilo que lhe couber fazer para que nós possamos cumprir o ide de Jesus. Então, se estamos no Espírito, logo nós andamos no Espírito. Aliás, esse é um conceito de Paulo lá na carta aos Gálatas, né? Ele diz para nós andarmos no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele move o crente. Quando nós damos vozes, quando nós damos ouvidos ao Espírito Santo. Óbvio também que não é pelo fato de alguém ter recebido o batismo com o Espírito Santo que ele sempre será movido pelo Espírito Santo. Claro que não. Assim como o crente é movido pelo Espírito Santo, o crente batizado no Espírito Santo também é movido pelo Espírito Santo. Mas ele também pode dar voz à sua carne e ser manipulado por ela para andar fora da direção do Espírito Santo. Por isso, o nosso ponto central vai dizer que para fazer a obra de Deus é preciso viver na plenitude do Espírito. Ora, ser pleno, ser cheio do Espírito não é o mesmo que ser batizado com o Espírito Santo. Todo crente batizado com o Espírito Santo um dia foi cheio. E quando ele foi cheio, ele recebeu a virtude do alto. Mas ele precisa se encher continuamente. Esse é o dever do crente. Esse é o dever de todos nós. E se nós não andarmos cheios do Espírito Santo, podemos andar cheios da nossa própria vontade, do nosso próprio querer, e o que não é bom para nós. Paulo, por outro lado, sempre andou cheio do Espírito Santo. Tanto que o subtópico 2 e o 3 vai falar do caminho da pregação e das viagens missionárias de Paulo. No caminho da pregação ou nas viagens missionárias, Paulo também sempre esteve cheio do Espírito Santo. Se você bem se lembra, Paulo, a Bíblia conta-nos que ele fez 3 viagens missionárias. Antes disso, ele teve um encontro com Barnabé. Aliás, Barnabé viu em Saulo ou em Paulo um grande potencial, um grande missionário, levou ele para Antioquia. Antioquia que se tornou uma cidade muito importante para missões. Estabeleceu-se ali uma igreja missionária, uma base missionária. Ali em Antioquia, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé. Eles vão na primeira viagem missionária. Na segunda viagem, eles têm um desentendimento, há uma cisão entre eles ali. E Paulo junta-se a Silas, a Timóteo, e o poder do Espírito Santo continua atuando na vida de Paulo. Paulo passa por perseguições, passa por açoites, Paulo passa por naufrágios, mas sempre permanece em pé. Paulo é quem é usado por Deus juntamente com Silas para cantar naquela prisão, na Macedônia, onde o carcereiro é liberto. Paulo é quem repreende o demônio de um mágico e de uma jovem que adivinhava. Sim, Paulo mesmo que cura Eutico, que faz ele ressuscitar. Ele era cheio do Espírito Santo. Não fosse pelo Espírito Santo encher a vida de Paulo, certamente ele não poderia fazer as obras que fazia. Então, em todo o tempo, mesmo depois de suas viagens missionárias, quando Paulo é preso e levado para Cesareia, ele discursa diante do rei Agripa. Depois, quando ele vê que não tem mais jeito, apela a César, ele vai
para uma prisão em Jerusalém, uma prisão domiciliar. Mas antes, ou no trajeto, o barco naufraga, eles vão parar numa ilha chamada Malta, uma víbora pica Paulo e ele milagrosamente é curado daquela enfermidade. Quando chega em Jerusalém, na casa alugada, ele mesmo ali preso, ele continua pregando o evangelho para os seus irmãos judeus, para os gentios, certamente para os da guarda pretoriana, até chegar ao último dia da sua vida, quando ele é decapitado, provavelmente pelo imperador Nero. Mas ali Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, porque o Espírito Santo de Deus estava em sua vida. Diante disso, nós precisamos fazer essa reflexão. E em nossas vidas? Qual é a importância que nós damos para o Espírito Santo? Qual é a dependência que temos dele? Isso fará toda a diferença na condução do nosso ministério, daquilo que Deus nos chamou para fazer, que é dar continuidade às obras de Jesus aqui na Terra. Vamos agora ao tópico de número 2, onde abordaremos o seguinte tema: o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Para nós introduzirmos esse segundo tópico, vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7. Se você tem a sua revista, acompanhe aí nela. Ou você acompanha na sua Bíblia, ou se não, vamos deixar aí também na legenda aí para você estar acompanhando. Vamos lá. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 varões. Perceba no texto que acabamos de ler que Paulo faz uma exposição sobre a doutrina do Espírito Santo. Muito embora o texto não seja claro quanto a isso, ou seja, o texto não diz expressamente que Paulo ensinou ali aqueles 12 varões sobre o Espírito Santo, fica muito nítido, muito claro nas entrelinhas do texto. Porque eles mesmos nem sabiam que existia um ministério do Espírito Santo. Talvez eles nem soubessem da descida do Espírito Santo. Eles foram ali batizados, eram discípulos de Apolo, ouviram o Evangelho, creram em Cristo, mas foram batizados no batismo de João, o batismo de arrependimento. Ora, qual é a diferença do batismo de João para o batismo dos cristãos? Bom, João, o Batista, a sua missão era preparar o caminho do Messias, preparar o caminho de Jesus. Quando João pregava, ele pregava apontando para Jesus, para aquele que haveria de vir. João, quando pregava, ele pregava uma mensagem de arrependimento, para que as pessoas estivessem prontas para entrar no reino de Deus. Por transmitir esta mensagem de arrependimento, João Batista, ou o batismo de João Batista, ficou conhecido como batismo de arrependimento. Esse batismo, ele olhava para o futuro, ele apontava para Jesus. O batismo cristão, que é uma profissão pública de fé, é quando as pessoas creem em Cristo Jesus, elas são batizadas e a partir deste batismo, essas pessoas elas passam a pertencer a uma comunidade de fé cristã. Esse batismo não aponta para o futuro, ele aponta para o passado. Ele aponta para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Enquanto o batismo do arrependimento, o batismo de João, apontava para o futuro. Então, não existe razão para que esse batismo continue, uma vez que o futuro que João pregava já foi alcançado em Cristo Jesus. Por isso, nós praticamos apenas o batismo cristão, que é quando alguém declara publicamente a sua fé em Cristo Jesus e ela acaba sendo inserida no corpo de uma igreja local. Outra coisa que nos chama a atenção
é que quando aqueles irmãos, aqueles 12 ouviram melhor o ensinamento sobre o Espírito Santo, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. O versículo de número 5 da nossa leitura bíblica em classe diz isso. Agora, qual é a diferença de ser batizado em nome de Jesus para aquela fórmula batismal lá de Mateus capítulo 28, 19, quando Jesus diz que é para nós batizarmos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Ora, este batismo em nome de Jesus não é uma fórmula batismal. Na verdade, o que Lucas está escrevendo é que eles foram batizados na autoridade de Jesus, segundo os mandamentos de Jesus, segundo aquilo que Jesus ordenou. A fórmula batismal é no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, não há que se fazer confusão quanto a isso. Muito embora algumas denominações no Brasil, talvez no mundo, batizem apenas em nome de Jesus, mas não há um mandamento bíblico quanto a isso. Bom, o fato de Paulo ter ensinado os cristãos e quando os cristãos foram batizados, eles receberam também o batismo no Espírito Santo, revela aquilo que está escrito aqui no segundo subtópico, que é um ensinamento cristão e pentecostal. É preciso crer para receber o Espírito Santo. No sentido de que é preciso crer para ser batizado no Espírito Santo. Melhor, deixa eu aclarar esse ensinamento. O que nós estamos dizendo que o batismo no Espírito Santo é uma bênção subsequente à bênção da salvação. O batismo no Espírito Santo ele pode acontecer até mesmo no ato da salvação, mas nunca antes dele. Primeiro é preciso crer. Logo depois podem ser batizados no Espírito Santo, porque segundo nós entendemos, segundo os relatos bíblicos, o batismo no Espírito Santo está disponível para todos os cristãos, não são para apenas uma parte dos cristãos, mas para todos aqueles que creem, que buscam com fé, que perseveram em oração, como foi nos dias de Atos. Bom, mas antes deste fato, de Paulo chegar em Éfeso, Apolo estava em Corinto. E quando Apolo estava em Corinto, ele estava lá pregando, era um grande orador. Muito provavelmente Apolo era um discípulo de João Batista, um homem fervoroso, entendedor das leis, entendedor do Messias, conhecia Jesus, mas ainda não conhecia toda a doutrina cristã e precisava de uma conscientização a esse respeito. Foi quando os irmãos Áquila e Priscila, isso está lá em Atos 18, 21 a 28, eles encontram Apolo e lhes instrui ali, ou lhe instrui acerca melhor do ministério de Jesus, do batismo, muito provavelmente do revestimento de poder, quer dizer, do batismo com o Espírito Santo, e Apolo foi ali bem orientado. O nosso pastor, Elienay Cabral, ele diz que quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Elienay Cabral é alguém muito mais conceituado que eu, mas eu não acho essa informação na Bíblia, ou pelo menos não achei, talvez esteja errado. Inclusive, se tiver, pode comentar aqui embaixo, não tem problema não, tá? Eu gosto de ouvir o comentário dos irmãos, e isso vai nos ajudar a crescer. O fato é que eu não achei esse argumento para confirmar o que o pastor Elienay Cabral disse, né? Por mais que Elienay Cabral seja um homem muito conceituado, as suas palavras não são palavras bíblicas, no sentido de que não tem a mesma validade da Bíblia. Né? É bom que os irmãos saibam que a revista da Escola Dominical, seja esta, seja qual for, de qual denominação for, ela não tem o mesmo valor da palavra de Deus. Né? É lógico que tem muito valor e é muito importante, tanto que estamos aqui para tentar ensiná-las. Mas o fato é que Áquila e Priscila ali trabalharam como discipuladores de Apolo. Isso nos mostra também a importância de transmitir o conhecimento, não só acerca do Espírito Santo, mas acerca de todo o conhecimento bíblico. Aliás, essa é a função do cristão, né? Nós precisamos saber a razão da nossa fé. E esta razão
nós precisamos transmitir para outras pessoas. Passemos então ao tópico 3 da nossa lição. O tópico 3 da nossa lição tem por título A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Bom, Paulo tinha duas fontes de conhecimento prévio acerca do Espírito Santo. Paulo tinha o Antigo Testamento, que era a Bíblia do apóstolo Paulo de sua época, não tinha ainda o cânon fechado do Novo Testamento, portanto, Paulo tinha em suas mãos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento testifica sobre a deidade do Espírito Santo. Ora, há alguns atributos que o Espírito Santo possui que só Deus também possui. Por exemplo, o atributo da criação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, 2, que o Espírito Santo estava ali na criação, pairando sobre a face das águas. Jó também vai falar sobre o Espírito Santo que o criou. Jó capítulo 33, versículo 4. Ora, Isaías 40, 13 vai dizer sobre a onisciência do Espírito Santo, dizendo: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Ora, o Espírito Santo, ele é onisciente. Ele é também onipresente. Salmo 139, versículos 7 e 8. O salmista vai dizer algo mais ou menos assim: olha, se eu me esconder nos céus, tu estás ali. Se eu me esconder em tal lugar, se eu for em tal lugar, o Espírito de Deus está ali. Então, Paulo tinha esse conhecimento de que o Espírito de Deus era Deus. Ou se não tinha tão claro esse conhecimento, ele pôde chegar a essa conclusão através do Antigo Testamento. Quando eu digo que não tinha tão claro, porque a revelação bíblica, ela é progressiva. Então, no Antigo Testamento não tinha uma clareza tão grande quanto no Novo Testamento em relação à deidade do Espírito Santo, de que eram ali três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Novo Testamento trouxe-nos esses princípios bem mais claros. Mas o Antigo Testamento também revelava essas verdades. Um outro ponto de aprendizado de Paulo sobre o Espírito Santo é a própria experiência. A experiência pentecostal que Paulo passou ao ser batizado com o Espírito Santo. Aliás, Paulo fala aos irmãos de Corinto: olha, eu falo em línguas muito mais do que vós. Então você percebe que Paulo tinha uma experiência pentecostal. E a experiência é relevante. Claro que a experiência não está acima da palavra de Deus. Quando dizem que nós pentecostais somos o povo da experiência e não da palavra, estão nos julgando por uma meia dúzia de gato pingado que não conhecem a palavra de Deus, não se importam com a palavra de Deus e dão mais valor à experiência. Quando dizem: olha, a Bíblia diz isso, mas na minha igreja aconteceu assim, diferente, e eu vi que Deus trabalhou. Bom, tudo aquilo que está contra a palavra de Deus não pode vir de Deus. Nosso Deus não é Deus de confusão, não é verdade? Então, nós vemos, infelizmente, temos essa mácula por meio de alguns que deturpam o verdadeiro pentecostalismo. Nós, pentecostais, somos o povo da palavra de Deus, mas temos também uma experiência pentecostal que nos ajuda a entender melhor o que estava acontecendo ali no livro de Atos, assim como Paulo também passou pelas suas experiências. A partir das suas fontes de ensinamento, isto é, do Antigo Testamento e da sua experiência pentecostal, Paulo agora pode transmitir os seus ensinamentos para a Igreja de Cristo. Os seus ensinamentos, você vai ver em sua casa, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, que Paulo mostra sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Paulo começa a destacar que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ali, em 1 Coríntios 2, de 10 a 11, o Espírito Santo é um ser inteligente. Vamos ler aqui para você poder acompanhar. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Paulo também nos ensina que o Espírito Santo tem mente própria. Romanos capítulo 8, versículo 27.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha, o Espírito Santo tem intenção. Veja a pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina as pessoas, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo também vai dizer que o Espírito Santo tem emoções, Efésios 4:30. Nem vou ler aqui. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo tem vontade própria. 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. Não, versículo de número 11. Diz o texto, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele tem vontade própria. O Espírito Santo também é onisciente. Um texto que nós já lemos, 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11, também nos revela que o Espírito Santo é onisciente. Mas Deus las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Só o versículo 10 já é suficiente. O Espírito penetra as profundezas de Deus. Deus é onisciente e o Espírito penetra toda a profundeza de Deus, então o Espírito também é onisciente. Não apenas onisciente, como também onipresente. Efésios capítulo 2, versículos 18 ao 22. Diz assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, não esgotamos aqui o assunto. Claro que Paulo ensinou muito mais sobre o Espírito Santo. Claro que as fontes de ensinamento de Paulo no Antigo Testamento são muito maiores, mas apenas para nos dar um gosto aqui daquilo que a lição vai nos ensinar. Então, precisamos sim viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. Aliás, a nossa verdade prática diz que uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. O nosso dever é sermos cheios do Espírito, cheios do poder do Espírito Santo, para vivermos não conforme loucos por aí, como muitas igrejas têm se mostrado ser, mas para que nós vivamos na direção do Espírito de Deus, para que os milagres estejam presentes, próximos a nós, e para que nós glorifiquemos o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua aula. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu joinha, compartilha, comenta, faz aquilo que vocês bem sabem. Fique com Deus, um forte abraço, até a próxima aula.